Olá, gente, sou Michael, trabalho com Marcelo na Day Trading Academy. Aqui estamos no final da terceira semana de julho. Vamos dar uma retrospectiva das coisas que aconteceram esta semana, tá? Já estamos para entrar na temporada de relatórios financeiros, né? Isso que acontece trimestralmente. Analistas projetam que o crescimento de lucros para o segundo trimestre, que agora está encerrando, será basicamente estável, assim mais ou menos lateral, em relação ao ano passado. Assim como no primeiro trimestre, investidores esperam uma recuperação no segundo trimestre de 2019, mas isso depende em grande parte da orientação das empresas das próximas semanas. Lógico, é claro, né? Empresas já que estão lidando com uma desaceleração no crescimento global, agravada pelas tensões comerciais, tanto com China quanto agora com Irã. Caramba, né? Coisas que estão acontecendo, isso forçando as empresas americanas a limitarem suas perspectivas de lucros. Cerca de 40% dos lucros das empresas do S&P 500 provém do exterior. Então, tanto o mundo está dependente da economia dos Estados Unidos, quanto a economia dos Estados Unidos está dependente da economia do mundo, né? Então, mundo globalizado, claro. As bolsas norte-americanas nos três principais índices de referência, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, fecharam novamente nessa segunda-feira em recordes mais altos ainda do que aqueles da sexta-feira. Se lembra, né, que ultrapassaram S&P 500, ultrapassou 3 mil, Dow Jones ultrapassou 26 mil. Ações dos Estados Unidos caíram na terça-feira quando Trump disse que poderia impor mais tarifas na China, lembrando aos investidores que a disputa comercial ainda não chegou a uma solução. A queda suspendeu uma tendência altista de 5 dias no S&P 500, e as ações abaixaram ainda mais na quarta-feira, encerrando em território negativo pelo segundo dia consecutivo, depois que preocupações comerciais voltaram à tona. Foi a pior queda percentual de um dia em mais de 3 semanas para o S&P 500. Ações subiram na quinta-feira, mas fecharam mais baixo na sexta-feira. Preocupações geopolíticas, particularmente no Golfo Pérsico, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Essas coisas ofuscaram as esperanças de cortes nas taxas de juros, que ainda é esperado, né, pela Reserva Federal no final deste mês. Cada vez mais agora que baixe a economia, né, pessoas estão mais esperançosas que baixe as taxas de juro. Se não abaixar a taxa de juro, então né, todo mundo vai pensar, está chegando a um fim a economia global e tal. Índices norte-americanos mais baixos para a semana. Dow baixou 0,7%, o S&P 500 baixou 1,2%, fechando abaixo de 3 mil. Nasdaq também abaixou 1,2%. Os mercados mundiais tiveram desempenhos misturados a semana toda, com preocupações pelas geopolíticas, continuação de preocupações sobre comércio internacional. Isso está derrubando o otimismo. Algumas economias ficaram mais altas devido à taxa de juros mais baixa, né? Então, em partes do mundo já tem visto essas taxas mais juros entrando em efeito, mas só esperar agora os Estados Unidos, e eu acho que muitos outros vão em seguida. Mas até sexta-feira os mercados globais voltaram a subir. Houve um retorno de optimismo de investidores em relação ao corte potencial nas taxas de juros da Reserva Federal. Importante porque o dólar americano é a principal moeda de reserva no mundo. Isso não vai mudar logo, em breve, mas temos esse negócio de Instex, que agora, né, o dólar americano, eles estão tentando contornar
as sanções dos Estados Unidos e não tem tanto poder quanto antes, talvez. Vamos ver como os países se alinham nesse negócio. Mercados europeus misturados, mercado suíço subiu mais com 1,8%, Itália teve pior desempenho, perdendo 2,5%. Istambul, super volátil, subiu 4,9%, quase 5%, e a Rússia baixou 2,6%. Rússia e Istambul não exatamente cabem nos mercados da Ásia, né? Geopoliticamente está um pouco mais afastado do que isso. Tem mais a ver, a Rússia e a Turquia tem mais a ver com um com o outro, mas mercados da Ásia misturados também. Nikkei de Japão teve pior semana, perdendo um pouco mais de 1%, então não perdeu muito, né? As Filipinas ganhou mais, subindo 1,6%. Mercados da América Latina, Canadá encerraram a semana mais baixos. A Bolsa Mexicana perdeu 2,5%. A Bovespa perdeu só 0,4%, quase lateral para o Brasil, enquanto a Bolsa Mexicana... claro que já falei sobre a Bolsa Mexicana, né? Você quer ouvir outra vez? 2,5% que perdeu. México, tadinho. A Argentina caiu 6,5%, então o México não tem tanto para chorar. Menor perda foi o índice de Chile, que perdeu só 0,3%. Para as Américas, né? O Facebook afirma que o Libra, né? A Libra, que é a criptomoeda, a Libra será uma criptomoeda universalmente aceita e estável, né? Muito melhor que nós vemos por Bitcoin, que é super volátil, né? Mas que tornará o envio de dinheiro. Oh, chegou gente! E meus cachorros estão latindo. Desculpa. Tornarei o envio de dinheiro online muito mais fácil. Reguladores temem que seu alcance maciço vai levar a uma rápida aceitação e implementação do dinheiro digital. Isso quando o setor ainda não está amplamente regulamentado e questões permanecem sobre os dados dos usuários ainda sem solução, né? Então, quer dizer que a maneira de formar Bitcoin e criptomoeda, tudo bem, né? Todo mundo aceita, todo mundo reconhece que é bom, é estável, é seguro, mas a maneira de guardar estas criptomoedas é muito difícil até agora, né? Pode ser hackeado. Investidores da Bitcoin preocuparam-se esta semana, pois não dá para escapar o fato que a pressão dos legisladores sobre a Libra do Facebook poderia repercutir em todo o mercado de criptomoedas. Esta semana o preço da Bitcoin caiu mais de 11% em volta de uma audiência do Comitê Bancário do Senado sobre isso dos Estados Unidos, sobre a Libra na terça-feira. Foi a primeira vez... Isso! Meus cachorros cantando também. Foi a primeira vez em 2 semanas que Bitcoin caiu abaixo de $10.000. O ministro das Finanças da Alemanha, Olaf Scholz, disse na quarta-feira que se reuniu com colegas dos países do G7. O Facebook não pode continuar com seus planos de lançar sua moeda... Caramba, né? Sua moeda digital Libra até que todas as questões regulatórias sejam tratadas, né? Não vão permitir que Libra seja emitido, né? Mas o que eles têm a ver com isso? Vão fazer, o Facebook vai fazer o que bem quiser. Bitcoin subiu $1.000 em 30 minutos durante o pregão nos Estados Unidos na quinta-feira, chegando a 10.400. O que será que incentivou essa subida? Foi um comentário de um legislador dos Estados Unidos, reconhecendo que Bitcoin conseguirá sobreviver qualquer desafio, né? Não pode ser morto, ele falou. Diz que Bitcoin vai continuar, pelo menos para tempo indefinido, né? Perdas de Bitcoin para a semana baixou 10,5% para $11.539,70 por moedinha, né? Olha a volatilidade, perdeu, é normal perder 10,5% só numa semana, incrível, né? Chega mais perto da luz aqui. Investidores milionários em Hong Kong estão preocupados com os efeitos de longo prazo da crise política causada pela questão da extradição em sua cidade natal, né? Agora está correndo esse risco de ser extraditado para a China. Ninguém quer isso, né?
já estamos vendo o efeito, pois eles estão buscando transferir ativos em dinheiro para Singapura, né, outra ex-colônia britânica, só que é independente, claro, da China. O Ministério das Finanças da Grécia, país conhecido por ser endividado, relatou um superávit de 430,4 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019, é bem acima da meta, graças a receitas mais altas, o que também permite o novo governo conservador avançar com cortes de impostos. Justamente isso que o Trump fez, né, que estimulou a economia, menos o detalhezinho que nos Estados Unidos não existe esse superávit, não, que os Estados Unidos agora está uns 23 trilhões de dólares em dívida, caramba. O Fundo Monetário Internacional afirmou na quarta-feira que o dólar está sobrevalorizado por 6% a 12%. Ixi, isso não é bom não. Talvez seja por isso que muita gente está fugindo pelo menos para outras moedas ou quem sabe para metais preciosos. Vamos ver isso daqui a pouco, as metais preciosas. A prata teve uma semana muito boa, né? E, segundo uma análise de fundamentos econômicos de curto prazo, esta ideia que realmente o dólar está sobrevalorizado, quer dizer que está super estendido agora, né? Tá na hora de uma queda, que na verdade ajuda o comércio internacional, né? Se o dólar estiver bem forte, então os preços estão mais altos, as pessoas não conseguem comprar os produtos dos Estados Unidos, mas com o dólar mais fraco, então torna-se mais fraco, mas mais barato comprar os produtos que vêm justamente na hora certa para quem sabe, o término de negociações com China. E China, como é que a China está aguentando, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. A libra esterlina britânica, mas em comparação ao dólar, queria dizer isso também, em comparação com o dólar, o euro, o yen do Japão e o yuan da China estão amplamente alinhados com fundamentos do mercado. Então parece que estão mais saudáveis, se não fortes, mas saudáveis no momento, né? Então, ao longo prazo esperamos mais estabilidade dessas moedas. A libra esterlina britânica está sendo arrastada para baixo pelas incertezas por volta de Brexit, né? Até agora não temos nenhuma solução com isso. Estava sendo negociado em seu nível mais baixo desde abril de 2017, nesta semana. Petróleo dos Estados Unidos permaneceu abaixo de $60 o barril, ainda com um temporal tropical Barry. Coitado do Barry, quis ser um furacão, mas não conseguiu mas o Barry, ele conseguiu sim, ele fechou 3/4 da produção do Golfo do México, produção de petróleo, lógico, né? Ainda assim não conseguiu manter os preços elevados. Dados econômicos chineses estão alimentando preocupações sobre o crescimento da demanda, falta de demanda abaixa os preços, claro. Petróleo bruto dos Estados Unidos sofreu a maior perda em quase 2 semanas no início desta semana. Petróleo bruto caiu 4,2% intradia na terça-feira, depois que o secretário de Estado dos Estados Unidos disse que o Irã está pronto para negociar seu programa de mísseis. Desculpa as pessoas conversando aqui no fundo, né? Mas eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas entrou muita gente aqui, aqui embaixo. Petróleo encerrou a semana mais baixo. O bruto dos Estados Unidos abaixou 8,3% para $55,74 por barril. Brent Internacional abaixou-se 6,6% para $62,74. Venezuela vendeu cerca de $40 milhões em ouro. Venezuela vendeu ouro, nem euro não, na semana passada, desafiando inúmeras sanções dos Estados Unidos contra o regime problemático do presidente Maduro. O Banco Central tem vendido 24 toneladas de ouro desde o início de abril, vendendo principalmente para os Emirados Árabes e Turquia, né? Tá tentando se manter, né, boiando nesse oceano, nesse mar
turbulento causado por sanções, porque todo mundo quer que o Maduro vá embora. Menos Emirados e Turquia que estão beneficiando-se dessa situação. O investidor bilionário norte-americano Ray Dalio acredita que a atual era de baixas taxas de juros e flexibilização quantitativa pode estar chegando a um fim. Ele diz que pode haver uma escalada do conflito entre capitalistas e socialistas, isso já estamos vendo, e ele está recomendando que ouro para os investidores para reduzir o risco, justamente na hora que Venezuela está vendendo o seu ouro simplesmente para sobreviver. Ou pelo menos Maduro pensa manter-se na posição, manter-se em poder. Veja só a dívida dos Estados Unidos em 25 trilhões de dólares, né? Ao passo que rendimentos, os títulos caiam ainda mais, os preços do ouro devem subir, claro. Próximos cortes na taxa de juros dos Estados Unidos também só aumentarão essa tendência. Metais preciosos mais altos para a semana, ouro subiu 0,7%, não foi muito assim, para 1.426 dólares. Prata subiu 6,5% para 16 dólares e 28 centavos. O primeiro-ministro da Tailândia formalmente renunciou ao cargo de chefe do governo militar na segunda-feira. Ele está afirmando que o país agora funcionará como uma democracia normal após 5 anos de regime militar. Então, parabéns, Tailândia. Boa sorte com esse novo governo. Espero que tudo esteja arregulado, né? De acordo com o governo chinês, interessante, de acordo com o governo chinês, a economia da China caiu para seu menor nível de crescimento desde 1992. Será que está tendo efeito essa guerra comercial? Né? China ou os Estados Unidos? Quem tem maior reserva, né, de aguentar toda essa privacidade, toda essa dificuldade da guerra comercial? Agora está mostrando. E se o governo chinês está soltando essas notícias, deixando que sejam publicados, poxa vida, então, quem sabe as coisas são até piores. O PIB do segundo trimestre, encerrando agora, caiu de 6,4% para 6,2%. Então, 0,2% que caiu, mas isso foi admitido pelo governo. Interessante. A segunda maior economia do mundo e, claro, que está agora sentindo os efeitos da guerra comercial prolongada. A maior companhia aérea de baixo custo da Europa, Ryanair, diz que planeja reduzir as operações em alguns aeroportos e abandonar outras, porque tudo dependia-se do uso e da entrega de mais aviões do Boeing 737 MAX, que ainda se encontra interditado. Eles estavam esperando uma entrega de tipo 52 ou 56 novos jatos e planejando, claro, assim que chegar tem que botar de funcionar, não pode deixar um ativo desses inativo, entendeu? Então eles já comprometeram o dinheiro, né? E estão esperando a entrega e o Boeing não pode entregar dessa maneira e agora está mexendo muito, né? Já tem outra empresa, e eu acho que já divulgamos isso semana passada, que em vez de comprar os 50 e tal jatos da Boeing, então compraram da Airbus, né? Dificultou a coisa bastante. A Microsoft e gigante de telecomunicações AT&T dos Estados Unidos chegaram a um acordo valendo 2 bilhões de dólares, pelo qual a AT&T utilizará o serviço de nuvem Azure da Microsoft para suas necessidades de computação e também usará o Microsoft 365, que inclui software, com certeza você conhece software de produtividade Office. Né? Todo mundo conhece o Office, né? Mas é só um exemplo, esse valor valendo 2 bilhões de dólares, né? É só um exemplo porque a receita da Microsoft para o segundo trimestre superou as projeções por quase 1 bilhão de dólares. As vendas da divisão de nuvem comercial da Microsoft não é simplesmente a AT&T, né? Divisão de nuvem comercial da Microsoft, que inclui Azure, Office 365 ou 365, também aumentaram 39% em relação ao ano anterior. Ações da Microsoft subiram 3,5% na sexta-feira. Pré-mercado.
valorização do mercado agora ainda permanece acima de $1 trilhão. Se lembra que várias empresas finalmente superaram esse marco de $1 trilhão de valorização do mercado, capitalização do mercado. O grupo de software alemão SAP, a empresa de tecnologia mais valiosa da Europa, como que está indo agora na Europa, né? Relatou na quinta-feira que os lucros do segundo trimestre caíram 21% por causa dos custos de reestruturação e também da incerteza relacionada a comércio na Ásia, né? Assim que der, o mais rápido que dê para resolver esse negócio, né? Depois disso, o Trump vai para a Europa, quem sabe o que vai acontecer aí, né? Mas seria melhor resolver mais logo, mais em breve possível. Suas ações do SAP, né, dessa empresa SAP, caíram 7% nessas notícias. Netflix, você conhece Netflix? Quem não conhece Netflix? Né, Netflix adicionou somente pouco mais de uma metade dos novos assinantes antecipados no segundo trimestre de 2019. Isso se deve à disponibilidade de, claro que mais serviços concorrentes, mais serviços de streaming, mas até agora eu acho que Netflix é o melhor, né? Tem Netflix, eu não gosto de Hulu não, tem Amazon, que também é bom, né? Amazon Prime, mas geralmente eu me torno a Netflix. Eu não assisto muito, né? Nem televisão, eu assisto o mercado, né? Não assisto televisão. Somente um Netflixzinho até dormir de noite, né? Eu ligo depois de 10, 15 minutos. Então, dependo do Netflix para eu dormir de noite. É assim. Boeing informou que ações da Netflix nessas notícias caíram 11%. A Boeing informou que os efeitos da situação do avião 737 MAX somaram um golpe de $5 bilhões no segundo trimestre. Parecem notícias ruins, né? Mas isso inclusive concessões a clientes por interrupções e atrasos nas entregas, mas a Boeing não mencionou também os possíveis custos de litígio contra a empresa. Isso com certeza há de vir, mas o efeito foi de elevar o preço das ações. Como é que golpe desse eleva o preço das ações? Só porque os analistas projetavam que o custo era bem mais, né? Então é pechincha, né? É barato, ficou barato nas mentes dos analistas. Então todo mundo disse sim, então a gente vai comprar esta ação de Boeing. Muito bem. Na segunda-feira, o presidente Trump apontou a desaceleração do crescimento econômico da China em meio a negociações comerciais reiniciadas, dizendo que as tarifas dos Estados Unidos estão tendo um grande efeito e advertiu que possivelmente muito mais estava por vir. Vamos ver. Né? A Europa está esperando apanhar porque parece que a Organização Mundial de Comércio concederá aos Estados Unidos o direito de cobrar a União Europeia por tarifas direcionadas a produtos avaliados entre 5 e 7 bilhões de dólares como resultado de uma disputa de 14 anos sobre subsídios ilegais de aeronaves. A administração dos Estados Unidos está aguardando que a OMC, né, a Organização Mundial de Comércio, dê sua decisão final neste verão sobre os danos causados pela ajuda europeia proibida a Airbus, né, que não estava justo, né? A Europa deu ajuda para a Airbus, né, que causou a concorrência, né, que era antitrust. A Europa agora que está tudo antitrust, antimonopólio contra Microsoft e Facebook, e Amazon e tudo isso, e eles estavam fazendo a mesma coisa, né? Até o ponto que na Europa a Organização Mundial de Comércio, que a princípio geralmente está contra os Estados Unidos, né? Querendo dar benefício, eles estão decidindo que sim, depois de 14 anos estamos reconhecendo oficialmente que sim, isso foi ilegal e agora vai ter que pagar. A Europa vai ter que pagar esse pato, né? O pato foi embora, mas ainda tem que ser pago, né? Depois de 14 anos.
os Estados Unidos é esperado que se moverão imediatamente para impor estas tarifas. Claro que está na hora, está na época de impor tarifas, parece que o Trump gosta muito disso. A Rússia está preparada para aderir a um canal de pagamentos da União Europeia projetado para contornar as sanções dos Estados Unidos que proíbem o comércio com Irã. Né? Mas quer que a União Europeia amplie o novo mecanismo para também incluir as exportações de petróleo, totalmente ilegal. Assim, os Estados Unidos disse, quem negociar com o Irã, a menos que seja comida ou remédio, né? Essas coisas básicas, tudo bem, pode permitir. Não estamos indo para esmagar as pessoas, mas sim para impor estas sanções para que não faça esse negócio de guerra com Israel, guerra com outros países, e Irã está por aí. Não, a gente é inocente, só queremos urânio, só queremos assim, poder nuclear para geração de energia, somente isso, enquanto está dizendo que vai bombear, vai detonar, vai destruir tanto Israel quanto os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, claro que deixou este acordo nuclear porque Irã não está cumprindo, não. Então, ao invés disso, vai impor sanções, mas Irã está dizendo, Europa, vocês prometeram, vocês ainda estão dentro desse acordo? Cadê essa ajuda que vocês prometeram? E a Europa está, a gente não quer te irar, não. Então, vamos formar esse sistema INSTEX. INSTEX quer dizer que é tipo um sistema de pagamento, só que não vai ser pago em dinheiro, assim que eles estão contornando essas sanções, é permuta, é tora para tora. Então, e os Estados Unidos, o que podem dizer? Né? Podem dizer que assim, desde que seja só remédio e comida, tudo bem, a gente não tem problema, mas todo mundo sabe que é mais do que isso, e agora a Rússia declarou abertamente, nós queremos fazer com óleo também, petróleo, vamos fazer esse negócio com petróleo, e agora vai rolar essa briga, vamos ficar atento para saber o que vai acontecer com esse INSTEX, né? Tá acontecendo meio atrás das cenas, né? E nem muita gente está prestando atenção. O que está mais à frente é Irã, que está apoderando-se de barcos, de navios petroleiros no Golfo Pérsico. E eles dizem, nós que temos que manter esse Golfo Pérsico seguro para envios a navio, e eles mesmos que estão interruptando esse fluxo. Não bastava o empresário Elon Musk ter Tesla, né, desses carros elétricos, e SpaceX que ele está lançando foguetes, né, levando gente para espaço e querendo aproveitar dessa nova área que agora é privatizada, é mais agora privatizado do que governamental, estes empreendimentos. Agora ele quer diversificar para cirurgia no cérebro, através de outra empresa, sua Neuralink. A startup revelou o seu plano para implantar pacientes paralisados com eletrodos que os deixam trabalhar computadores com suas mentes. Poxa, esse mostra que se alguém consegue fazer, vai ser ele, né? E vai ser coisa bastante legal isso, né? Amazon, a empresa, não o Rio, a empresa Amazon é a meta de investigação antitrust pela União Europeia, né? Eles que fizeram esse antitrust com Airbus, né? Sobre seu uso de dados de seus comerciantes. Agora, isso é verdadeiro, você não pode fazer isso, né? Resultado de um crescente foco de reguladores e como as empresas de tecnologia exploram informações de clientes para obterem maiores lucros, né? É novo campo, né? Nova maneira, né? As empresas, os reguladores nem pensavam que isso existiria, e as empresas disseram, a gente pode ganhar mais dinheiro fazendo isso, tal, e vamos fazer logo antes, a gente não vai pedir permissão, a gente vai fazer e talvez pedir desculpa depois, né? E agora está na hora de pedir desculpa, parece. Anheuser-Busch InBev, né? Que comprou Ambev, que é dono da Antártica, né? Maior cervejaria do mundo, cancelou seus planos de abertura de capital para seus negócios na Ásia, né? O que teria sido a maior OPI deste ano, né? Suas ações caíram 3% nessas notícias.
Os Estados Unidos começarão a reter as vendas do avião de caça F-35 para a Turquia, depois de Turquia receber o novo sistema de defesa antimísseis S-400 da Rússia. Né? Os Estados Unidos está dizendo para a Turquia, Turquia, você tá jogando com quem? Está jogando com a Rússia, está com os Estados Unidos. Né? Se já aceitou esses aviões de caça, agora a gente não vai vender mais peças, né? Peças de reposição para essas caças também, não vamos vender mais, né? Então, a Turquia está com essa opção, tem que ou comprar mais coisas da Rússia, né? Aviões de caça e tal da Rússia, quem sabe a Europa agora vai entrar e preencher essa lacuna. A Lockheed Martin, que produz cerca de 30% de suas vendas do F-35, então você pensa que, poxa, né, quem sabe vai prejudicar a Lockheed Martin, a fabricante desses aviões de caça. Eles minimizaram o impacto da possível expulsão da Turquia do programa, né? Já está vendendo muito mais outros aviões, não precisa. E os Estados Unidos com certeza vai agradecer, né, por jogar a bola, não vai deixar que isso prejudique. O ministro chinês de Relações Exteriores diz que o governo da China e as empresas chinesas vão cortar laços comerciais com empresas norte-americanas que vendem armas para Taiwan. Os Estados Unidos vê Taiwan como país independente e China vê Taiwan como filho rebelde, né? Então, os Estados Unidos vendendo armas para Taiwan, especialmente durante essa guerra de comércio, caramba, né? É uma ofensa, né? Então, ele está dizendo que a gente vai cortar laços com qualquer empresa norte-americana que trata com Taiwan, né? O ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, que foi presidente desde 2001 a 2006, ele é um fugitivo da justiça peruana por supostamente receber propina de $20 milhões da construtora brasileira Odebrecht em troca por concessão de contratos de obras públicas. Ele foi preso nos Estados Unidos e agora enfrenta extradição, né? Até na minha leitura da Bíblia hoje de manhã, pão roubado é doce, mas logo vira seixo, né? Ele comeu pão doce, né? Roubou do país, não era para fazer isso não, e agora está virando seixo na boca, na barriga dele. Navios vietnamitas continuam em um impasse de semanas de duração perto de um bloco de petróleo offshore em águas disputadas do Mar do Sul da China, que se enquadram na zona econômica exclusiva do Vietnã, né? Navios de Vietnã e também da China, né? Outro lugar de conflito com a China no mundo. Esse lugar também está sendo batalhado. Os Estados Unidos estão reforçando seu controverso relacionamento militar com a Arábia Saudita, preparando-se para enviar centenas de soldados para o país. Por que será que os Estados Unidos enviaria centenas de soldados para a Arábia Saudita? Mas claro, porque devido a esse aumento de tensões com Irã, né? Não vai enviar diretamente a Irã a esse momento, mas está botando né, soldados e forças armadas bem pertinho. Forças da Guarda Revolucionária do Irã apreenderam um navio petroleiro dos Emirados com 12 tripulantes acusados de contrabandear. Essa é a desculpa que o Irã está dando para dizer que eles podem apreender esse barco, mas foram eles que estavam agora enviando semana passada ou retrasada, eu acho que foi 4 de julho, não foi? Que eles estavam enviando petróleo através do mar Mediterrâneo, Gibraltar, né, para a Síria. Isso não pode fazer não, né? E disseram quando foi apreendido o barco, o navio, e disseram que não está indo assim, não, a gente é tudo inocente, tudo legal aqui, e porque as Forças Armadas Britânicas apreenderam-se desse barco, agora Irã está se sentindo justificado em apreender outros barcos no Golfo Pérsico, e claro, muito mais do que só um, né? Também apreenderam 2 navios britânicos essa semana, mas soltaram um. Então ainda tem esses 2 barcos apreendidos.
dos Emirados e também britânico. Isso, claro, que aumentará as tensões entre o Irã e o Ocidente, particularmente com os Estados Unidos. O presidente Trump disse na quinta-feira que o navio Boxer derrubou um drone iraniano que teria chegado a 1.000 yardas do navio, né? Então, Irã atirou no drone dos Estados Unidos, agora os Estados Unidos também pegou um deles, né? Sexta-feira, Guarda Revolucionária do Irã afirma ter tomado um navio petroleiro britânico, esta que é a Stena Impero, e que foi abordado mais tarde, sexta-feira, outro petroleiro também foi supostamente levado, mas também foi soltado. Então, essa história ainda está em desenvolvimento, né? Breaking notícias, né? Breaking news. Um homem que alega que a novela de que ele foi autor foi plagiado gritou "morrem" enquanto ele incendiou um estúdio de animação no Japão na quinta-feira, matando pelo menos 33 pessoas no pior assassinato em massa do país em quase 2 décadas, né? Uma faixa da cidade de Nova York mergulhou na escuridão na noite de sábado quando 73 mil clientes no West Side de Manhattan, assim como metrôs, lojas, teatros, perderam energia, né? Para algumas horas, né? Parece que nem passou a noite, assim. Mas gente dos Estados Unidos, apagão é coisa bastante rara, né? Então não tá bem acostumado com isso, né? Mas vivendo no Brasil, a gente pode ensinar a eles uma coisa ou outra, né? Não é tão ruim assim, você só aguenta e pronto, vai passar. Mas ainda estão investigando a causa do evento. Enquanto isso, oficiais britânicos em uniformes vermelhos navegaram o rio Thames em Londres na segunda-feira para a cerimônia de 800 anos da contagem dos cisnes pertencentes à rainha. Né? Você não gostaria de ter esse trabalho? Eu sou contador de cisnes. E de cisne para Disney, a nova apresentação do filme Rei dos Leões, atualizado com a mais recente tecnologia de animação, já estreou na China outro dia, lucrou bem. Já começou bastante bem. Ontem à noite foi a estreia dos Estados Unidos e espera um grande retorno, mais que o Livro da Selva, mais que Bela e a Fera e mais que Aladdin. Boa sorte, Disney. Provavelmente eu vou doar meu dinheiro para Disney, né? Parece muito legal esse filme. Boa sorte para Disney, boa sorte para nós, para você, para semana que vem. Até semana que vem, tá? Tchau.